Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo com essa comunidade acontece e compartilhe este vídeo com quem você conhece. E hoje eu queria deixar 4 lições sobre a Páscoa, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que narra uma das histórias mais célebres de todo o Novo Testamento, o caminho de Emaús. 2 discípulos saem de Jerusalém e caminham 11 quilômetros até Emaús, dias após a crucificação. E nessa caminhada, Jesus ressurreto aparece a eles e caminha esse percurso todo junto com eles. Mas eles não reconhecem Jesus. Então, quando Jesus aparece a eles, ele pergunta: por que vocês estão consternados? Vocês parecem aí para baixo? O que está acontecendo? E os 2 discípulos falam: por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias em que eles crucificaram, mataram Jesus de Nazaré, a quem nós pensávamos que traria redenção a Israel? Então Jesus, diante daquela frase dos 2 discípulos, diz: vocês demoram para entender, hein? Deixa eu explicar para vocês. Então, começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explica, expõe àqueles 2 discípulos tudo o que tinha que acontecer com o Messias para que ele morresse e entrasse na sua glória. Então, diante daquela explicação de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Testamento, passando por Moisés e pelos profetas, aqueles discípulos insistem: fica com a gente, come com a gente. E no partir do pão, as escamas caem dos olhos dos discípulos e eles reconhecem Jesus. E Jesus então se vai. Quando Jesus se vai, e essa é a primeira lição, quando Jesus se vai, no versículo 32, os discípulos olham para o outro e se perguntam: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? A primeira lição sobre a Páscoa, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, é que o Jesus ressurreto se faz presente conosco e hoje por meio do seu Santo Espírito, e a exposição das Escrituras a respeito do Messias deve trazer ardência ao nosso coração, deve trazer catarse, deve trazer ânimo, deve trazer emotividade, deve mexer com a nossa estrutura, como diz aí uma música famosa. A exposição das Escrituras feita, melhor dizendo, com o auxílio do Espírito Santo, com a presença do Cristo ressurreto, essa exposição deve mexer conosco, deve mexer no profundo da nossa alma, porque é a mensagem que nos toca o coração. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? E também a segunda lição sobre essa passagem: no partir do pão, e mais tarde nesse mesmo capítulo, ao aparecer novamente e partilhar o peixe com os discípulos, na mesa, no partir do pão e ao compartilhar o peixe, Jesus faz com que as escamas caiam dos olhos dos discípulos e, lá no versículo 45, que o entendimento dos discípulos seja aberto. A exposição das Escrituras e a presença do Jesus ressurreto, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, a presença do Jesus ressurreto esclarece a nossa mente, abre a nossa mente para o entendimento das Escrituras. Então, a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte faz com que o nosso coração flameje, entre em chamas por causa do Evangelho, e também faz com que a nossa mente se abra para todo um novo universo de realidade. E por que esse novo universo de realidade está sendo aberto à nossa mente? Por causa da terceira lição sobre a Páscoa que o capítulo 24 do Evangelho de Lucas nos traz. A terceira lição é a seguinte: esses discípulos esperavam pela redenção de Israel. A redenção de Israel que o Messias traria. Mas, com o Messias
morto pelos romanos, com o fim do seu ministério na cruz, com a vitória do Império Romano sobre Jesus, a redenção de Israel era um projeto fracassado, um projeto que não mais aconteceria, uma frustração, uma agonia. E por isso o pesar desses discípulos nesses 11 quilômetros de caminhada entre Jerusalém e Emaús. Por isso o pesar desses discípulos diante dos acontecimentos recentes. Porque o projeto de redenção de Israel tinha acabado com a morte do Messias. Mas na ressurreição do Messias, na vitória do Messias sobre a morte, quando Deus tira Jesus do império da morte e o ressuscita, restaurando o seu corpo literalmente corpóreo, o seu corpo físico, que pode comer pão, que pode comer peixe, Deus começa a ensinar aqueles discípulos e Jesus começa a abrir o entendimento daqueles discípulos que a redenção que eles esperavam para Israel, na verdade, é um projeto de Deus de restauração de todo o universo corrompido pelo pecado. E esse projeto de restauração do universo corrompido pelo pecado, de um universo que caminha em direção à morte e precisa ser restaurado para a vida, se inicia quando o corpo do próprio Filho de Deus é resgatado da morte e inicia-se um processo de restauração para a vida, quando a vida é injetada naquele corpo anteriormente morto e agora restaurado no corpo do Cristo ressurreto. Inicia-se o trabalho escatológico de Deus de renovar, de restaurar todas as coisas, de trazer o mundo a uma nova ordem, de trazer o mundo posteriormente na segunda vinda a um novo céu e uma nova terra. Todo esse trabalho se inicia com a restauração do corpo de Cristo Jesus, cujas feridas os discípulos podem tocar e cuja boca é capaz de se alimentar do pão e do peixe. E na presença de Cristo, o entendimento deles se abre para isso, e na presença do Cristo ressurreto, o coração deles arde em direção ao mundo que há de ser restaurado, porque a partir de agora eles devem pregar o Evangelho a todas as nações. E essa é a quarta lição da Páscoa que o próprio Jesus deixa para nós no capítulo 24 de Lucas. Se o novo céu e a nova terra estão no futuro escatológico, se a nova Jerusalém que a gente aguarda está no futuro escatológico, se a novidade de todas as coisas está no futuro escatológico, quando Jesus há de voltar, nós somos já, aqui e agora, novas criaturas que têm na boca, no coração e no entendimento o Evangelho do Cristo vivo. Não do Cristo morto, mas do Cristo vivo, da tumba vazia, ressurreto, que venceu a morte e que começa a dar fim ao processo de deteriorização desse mundo, ao processo de corrupção desse mundo, que traz vida àquilo que antes era apenas morte. O próprio Cristo diz: o Espírito Santo descerá e dará poder a vocês. E quando der poder a vocês, a partir de Jerusalém e até os confins da terra, vocês pregarão este evangelho a todas as nações. Portanto, a ressurreição, a Páscoa, ela nos ensina que a exposição das Escrituras faz o nosso coração arder, abre o nosso entendimento para que a gente experimente aqui e agora um gostinho da Nova Jerusalém e da presença de Jesus por meio do seu Santo Espírito e do poder que ele proporciona, para que Deus possa dizer para a gente: tá tudo bem, sabe tudo isso que você passou? Jesus Cristo venceu a morte. Entre eu e você, tudo isso que a gente tem passado, todo o sofrimento, todas as coisas erradas que eu e você fizemos, entre nós e Deus, porque Cristo morreu e porque ele venceu a morte, tá tudo bem. Entre nós e Deus, tá tudo bem. Mas ele nos chama e diz: senta aqui bem do meu lado, olha para esse mundo, vê se tá tudo bem. Não tá, né?
eu coloco no teu coração uma mensagem de fogo e no teu entendimento uma sabedoria que nem os sábios dos sábios são capazes de alcançar. E na tua missão, uma ida a todas as nações, porque se as coisas não estão nada bem, eu fiz ficar bem entre eu e você, e portanto agora vá e discipule as nações e leve essa mensagem de vitória da vida sobre a morte, porque a transformação que eu executei em você, te tirando da morte e te transformando em gente viva, agora você convida todas as nações a participar da ressurreição, da Páscoa de Jesus. Eu sou Victor Fontana, esse é o meu canal. Confere aqui a descrição sobre todas as coisas que a gente tem feito, o curso que eu proporciono também. Mas mais importante do que tudo isso, se essa mensagem te tocou e se você acha que essas 4 lições são importantes, compartilha com quem você conhece. Abre o teu WhatsApp e manda para quem você acha que isso pode edificar. Deixa também o seu like e um comentário aqui embaixo se você acha que eu posso melhorar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.